Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam bem. Eu sou o Marcos Paz, da Igreja Brasil para Cristo, aqui de Arthur Alvim. Quero agradecer a você por estar acompanhando aí os vídeos da igreja local. Hoje nós estaremos abordando sobre destacando o Evangelho, fatores históricos importantes, nas quais, nesse vídeo, nós vamos identificar, ou seja, nós estamos pavimentando para que a gente possa trazer aí no próximo vídeo para vocês aí as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João com a abordagem do ministério de João Batista e de Jesus Cristo, meus irmãos. Mas antes de nós abordarmos aí sobre o tema, fica comigo, após a vinheta, falaremos mais um pouco sobre o assunto. Olá, meus irmãos, voltamos. Antes de nós propriamente entrarmos no assunto, destacando o Evangelho em fatores históricos, que é muito importante para que você tenha ciência, os detalhes que estão descritos nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de nós entrarmos nisso, eu quero que você se inscreva no canal, toque o sininho, possa compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, amigos de escola, seus vizinhos, enfim, os seus o círculo de relacionamento que você tenha, você poder compartilhar as mensagens, os estudos da programação da Igreja, o Brasil para Cristo. Nosso pastor presidente Ronaldo Rampazzo, ele tem trazido mensagens abençoadoras do trono de Deus para consolar, confortar, guiar, mostrar o caminho que nós devemos caminhar no Senhor. Meus irmãos, o pastor Ronaldo, ele tem trabalhado às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, né? Aos sábados a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18h30, com mensagens vinda do trono dos céus para edificar a sua vida, fortalecer a sua vida, dar um norte na sua vida, trazendo reflexão, ensinamento, trazendo uma mensagem poderosa de Deus para transformar a sua vida. A palavra de Deus, ela é transformadora e ela orienta as nossas vidas a caminhar nesse mundo que nós estamos vivendo atualmente. Então o pastor Ronaldo tem ministrado palavras poderosas vindas do céu para o nosso coração. Então fique ligado nas programações da igreja de terça, quinta, sábados e domingos, né, dentro desses horários específicos que eu mensurei para vocês, e vocês poderem compartilhar com seus amigos uma mensagem vindo do trono de Deus ao seu coração através do nosso pastor presidente Ronaldo Rampazzo. Amém, meus irmãos? Também de segunda a sexta-feira nós temos as nossas lives a partir das 11 horas com o pastor auxiliar Laurindo Franz. Tá certo, meus irmãos? Acompanhe as nossas lives também, compartilhando com seus amigos. Hoje nós estaremos falando e abordando sobre destacando o Evangelho nas questões dos fatores históricos, que é importante a gente saber esse cenário. Acompanhe nossas dicas aí de livros teológicos, livros de piedade cristã dentro do canal da Igreja, o Brasil para Cristo, para que você possa aí poder ter esse material e trabalhar aí com seus amigos, enfim, para o seu crescimento e desenvolvimento. Sem mais delongas, vamos falar sobre aí a questão aí, destacando o Evangelho nos fatores históricos, meus irmãos. Hoje acompanha comigo, né? Nós estamos vindo numa jornada conhecendo a Bíblia Sagrada. A gente destacou, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e eu quero apresentar para você o Novo Testamento, trabalhar o Novo Testamento destacando o Evangelho para você. Mas eu quero, antes da gente entrar dentro dos PowerPoints, dentro do que nós vamos abordar, um texto bíblico, tá certo? Muito interessante, que fala sobre, né, a pavimentação e a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. É importante a gente destacar isso para que a gente venha abordar esses fatores históricos que nós vamos falar no dia de hoje.
Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Acompanha comigo. O texto bíblico diz o seguinte: se você tem uma Bíblia, um tablet, no seu celular, abra o seu aplicativo, abra a sua Bíblia e acompanha comigo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu quero destacar principalmente aqui o versículo de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É interessante que o cumprimento da palavra de Deus, no tempo certo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para salvar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas, para guiar as nossas vidas, para cuidar de nossas vidas, para ensinar os seus valores às nossas vidas, para nos guiar a toda a verdade do Senhor. O texto bíblico, lá em João, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela é conhecida pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, no período ou no momento certo, na plenitude do tempo, ele enviou o seu Filho para trazer vida à humanidade. E dentro desse cenário que eu estou falando para vocês, na plenitude do tempo, há fatores históricos, há fatores que estão acontecendo na sociedade naquele período de tempo, na qual é manifestada, na plenitude dos tempos, enviado por Deus Pai, Jesus Cristo. E é isso que nós vamos abordar no dia de hoje. Acompanha comigo aí o que nós vamos abordar, meus amigos. Então vamos lá. Acompanha comigo aí na figurinha aí embaixo. Então, o cenário do Novo Testamento, ele acontece, meus irmãos, dentro do Império Romano. Então, o nascimento de Jesus, ele se dá quando o Império Romano é o império ou o governo que está regendo aquelas nações daquela época. O período histórico-político, o Império Romano, o imperador chamado Otávio Augusto, tá certo? Isso está registrado lá no livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 1, que nós vamos ver agora. Eu vou fazer a leitura com vocês desse capítulo. Lucas, capítulo 2, versículo de número 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então, o cenário do Novo Testamento, conforme nós lemos em Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, na plenitude do tempo, está acontecendo fatores importantes. O capítulo de Lucas 2, versículos 1, ele trata do nascimento de Jesus. Então, o período histórico, político da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se dá dentro do governo romano de Otávio Augusto. Então, início do reino do imperador Augusto, por volta do ano 27, Caio Otávio, a partir do ano 63 a 14 depois de Cristo, né, sobrinho de Júlio César, que foi, né, aquele que inaugurou, que deu início aí às conquistas romanas dentro daquele período histórico do primeiro século. Então, Otávio Augusto, César Augusto, ele inicia-se
do ano 31 a.C. até 14 depois de Cristo. Tá certo? Então, Cristo ele nasceu em meio ao período político de Augusto César, tá? Que foi sobrinho de Júlio César. Só para vocês terem uma ideia. Esse registro está em Lucas, capítulo 2, versículo de número 9 a 11, aonde você observa na narrativa do médico Lucas, na sua descrição, no Evangelho de São Lucas, aonde Jesus ele vai nascer, tá certo? Então, dentro da plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, percebe, meus irmãos? Aonde o povo estava subjugado diante de uma lei que não trazia salvação, só expunha o pecado do ser humano, percebe? Então, Jesus Cristo, ele nasce dentro desse período histórico do imperador Otávio Augusto. Vamos avançar um pouquinho mais. Dentro desse cenário, você tem um governador daquela época que ele vai fazer o recenseamento. Isso também está narrado em Lucas, capítulo 2, versículo 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então nós temos um fator histórico, político, social, aonde a mando de Augusto, de César Augusto, convocou todo o povo que estava debaixo do governo do Império Romano a terem um recenseamento. Só para vocês terem uma ideia, para contextualizar essa palavra recenseamento, é como se fosse o IBGE dos dias atuais. Vai contar o número de pessoas que existe dentro daquele sistema governamental. Então, Quirino era o governador da Síria. Lucas capítulo 2, versículo 2 deixa registrado isso. Pode ter iniciado esse recenseamento aí por volta do ano 8 e ter terminado por volta do ano 5 antes de Cristo, tá certo? Antes do nascimento de Cristo. Nós estamos trabalhando aí uma variação. O Quirino, o nome dele é Públio Sulpício Quirino, você está vendo aí a data da qual ele foi governador, onde ele pôde aí trabalhar dentro do fator histórico do Império Romano. Então esse recenseamento ele se dá diante de uma autoridade que solicita esse recenseamento por César Augusto, e Quirino, que era o governador da Síria, que é o que estava cuidando das questões ali da Palestina, Síria, ali daquele miolo ali do Oriente, poder fazer esse recenseamento e contar a população daquele lugar. Então esses fatores históricos, eles são preponderantes para a gente poder entender como está a questão efervescente do cenário onde Jesus vai nascer, meus irmãos, tá certo? Você também tem um outro fator histórico social chamado Herodes o Grande, que foi rei da Judéia. Lucas capítulo 1, versículo de número 5, ele narra isso. Nos dias de Herodes, rei da Judéia. Então Herodes também teve um papel preponderante ali na Judéia. Ele trouxe algumas coisas muito tristes, infelizmente. Ele foi assassino, mandou matar crianças, exterminar crianças a partir de 2 anos abaixo, em Belém, aos arredores. Você tem a narrativa do texto de Mateus, capítulo 2, versículos de número 16 a 18, que diz o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Aqui tem uma profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo de número 15 a 17, tá certo? E o texto de Jeremias diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto ou choro,
e grande lamento. Era Raquel chorando pelos seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Esse é um fator histórico que aconteceu ali na Judéia, aos arredores ali de Belém e propriamente em Belém, aonde Jesus nasceu, aonde Herodes, assassino, mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Um momento muito triste que aconteceu lá em Israel e que tinha sido profetizado, meus irmãos, por volta aí lá dos tempos de Jeremias. Haverá um dia, meus irmãos, que Deus Pai, Deus Filho julgará Herodes por causa dessa matança contra essas crianças inocentes, né, que foram terrivelmente brutalizadas por esse déspota, né, chamado Herodes o Grande. Ele se enfureceu, tamanho, irmãos, por causa do nascimento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele nasce dentro das narrativas do Evangelho, iguais nós estamos abordando para vocês, tem um cenário que está sendo desenvolvido, que está andando e que tem figuras importantes daquela época, como Herodes o Grande, né, que se enfureceu por causa do nascimento de um rei. Por que você está falando isso, Marcos? Porque o texto bíblico, meus irmãos, lá em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 2, pela boca dos magos, o texto bíblico, ele é muito claro. Esse rei chamado Herodes, rei da Judéia, se enfureceu porque ele ia perder o quê? Perder, irmãos, o poder. E o poder totalmente cegou Herodes o Grande daquela época. O capítulo de Mateus 2, versículo 1, ele diz o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, percebe? Judéia, distrito onde Herodes o Grande é o governador, né? É onde ele está regendo, né? Controle. Em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E o texto bíblico continua no versículo 2: e perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? É uma pergunta que é feita pelos magos que estão vindo do Oriente, né, a Jerusalém, para glorificarem, né, a esse menino rei que acabara de nascer, o Emanuel, o Deus presente, aquele que foi pronunciado pelos profetas no Antigo Testamento e aquele que foi pronunciado pelo anjo Gabriel para Maria, né, para José. Você vê esses relatos em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24, versículo 18 a 24, e Lucas capítulo de número 1, versículo de número 26 a 38, e capítulo 2 de Lucas, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo a partir, meus irmãos, do capítulo 1 até o capítulo de número 20. Enfim, então você tem um cenário político-social na qual Herodes, enfurecido, manda matar essas crianças. E, infelizmente, percebe? A razão maior da maldade desse ser humano, Herodes o Grande, é por causa de poder. Ele tinha sede de poder. Herodes o Grande, ele nasceu no ano 74 a.C. e morreu 4 antes de Cristo. Tá? Quando a gente fala antes de Cristo, do nascimento de Cristo, percebe? Cristo deve ter nascido por volta entre o ano 6 e o ano 5, tá certo? Para vocês terem uma noção aí de fator histórico.
Vamos avançar um pouquinho, meus irmãos, ainda dentro desse cenário, você também vai ter o nascimento de João Batista, por volta do ano 6, ano 5, aproximadamente, como eu estou falando para vocês. E em Lucas, meus irmãos, dentro desses fatores históricos, eu acho a Bíblia, irmãos, um livro fantástico, sensacional, nas quais esses detalhes que estão escritos são importantes a gente ter entendimento. Porque a fé ela é desenvolvida dentro de um cenário sociopolítico que não está perfeito. O nascimento tanto de João Batista como de Jesus Cristo não é no mundo ideal, no mundo platônico, no mundo das ideias. É dentro de uma situação política muito complexa, complicada, de gente poderosa, de gente que mata, de gente que trama malignidade. Então Deus, ele prepara a vinda do Messias dentro desse ambiente, na qual também foi profetizado pelo Antigo Testamento o nascimento de João Batista. Então são dias complexos, são os dias bem difíceis, mas que o plano de Deus, o propósito de Deus, o objetivo de Deus estará cumprindo. Então, o nascimento de João Batista se dá por volta aproximadamente do ano 6, ano 5. João Batista, ele é um profeta de Deus, o seu pai e a sua mãe, só para vocês terem uma ideia, só para a gente situar um pouco o fator histórico aqui. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo de número 5, o texto bíblico diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias não é profeta, Zacarias é um sacerdote que exerce um ofício dentro ali de Jerusalém para cumprimento da lei estabelecida por Deus, dada a Moisés, dada ao povo de Israel. Zacarias, ele vem da linhagem, né, de Arão, né? O texto ele continua: sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então você tem aqui, né, um casal propriamente da linhagem de Arão, sacerdotes do Senhor. E Deus, meus irmãos, é interessante que diante da complexidade política e social daqueles tempos, nós estamos falando do Império Romano, estamos falando de alguém que é um déspota no poder, né? Déspota significa aquele que tem todo o poder, e nós estamos falando que somente Deus tem todo o poder. E os homens daquela época, investidos de algum tipo de governo nas suas mãos, eles se achavam déspotas, homens cheios de poder absolutamente irrestrito. Esse tipo de poder só tem uma pessoa que tem na face da terra, no universo criado por Deus, somente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santa Trindade, o Senhor, somente eles têm todo o poder irrestritamente, tá certo? Então, essa palavra déspota, que eu acabo de me referir, ela tem uma conotação, meus irmãos, negativa quando se trata de governo humano, tá certo? Porque o governo de Deus não é maligno, o governo de Deus é abençoador, o governo de Deus é transformador. Então, diante dessa complexidade sociopolítico, cultural daquela época, o versículo 6 ele fala: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, tanto Zacarias, pai de João Batista, Isabel, mãe de João Batista, eles eram justos diante de Deus. O que significa a palavra justo diante de Deus? A palavra justo significa aqueles que agradam a Deus, que vivem de maneira agradável a Deus, meus queridos. Justos diante de Deus tem esse tipo de conduta e comportamento. São pessoas que diante de Deus são agradáveis, que fazem a vontade de Deus. Percebem? O texto bíblico ele continua: e não tinham filhos porque Isabel era estéril. Há uma movimentação de Deus
com esse casal. Então, a partir de Lucas, capítulo 1, versículo 8, até o versículo de número 23, Zacarias ele tem um momento muito especial dentro do seu turno, onde ele se depara com um anjo que está de pé dele e que vai trazer uma revelação do Senhor, do Altíssimo, para ele, acerca de João Batista, tá certo? Então, a partir desse momento em que João Batista, ele é anunciado por esse anjo do Senhor, que vai diante de Zacarias, Deus, de maneira sobrenatural, faz com que uma mulher estéril tenha filhos. Olha que interessante. O propósito de Deus está em andamento dentro de um cenário complexo político e social, onde está cheio de homens, déspotas, naquele sentido político, agarrados com poder, nas quais João Batista seria o precursor do Messias, de Jesus Cristo, para levar as pessoas daquela época a uma mensagem que faria sentido. Ou seja, João Batista, como profeta de Deus, levaria a nação ao arrependimento. A mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento, tá certo? Nós vamos ver isso na próxima aula, quando eu for entrar, propriamente dito, no ministério de João Batista e no ministério de João Batista. É interessante, dentro desse fator político-social que nós estamos abordando, que há um cântico de Zacarias a Deus. Você lê esse cântico a partir de Lucas, capítulo 1, versículo de número 67 a 79, onde Zacarias enaltece o nome de Deus. Zacarias diz o seguinte no versículo 67: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo. Que interessante, um sacerdote cheio do Espírito Santo de Deus, profetizou dizendo o seguinte, meus irmãos: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Então ele vai em cântico glorificando o nome de Deus, mas ao mesmo tempo ressaltando a glória de Deus, a manifestação dos santos profetas que foram boca de Deus na antiguidade para falar do que ia acontecer. Olha que coisa linda. Versículo 71 ele diz: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Obviamente, irmãos, nós estamos falando de aspectos que o profeta, dentro desse louvor, Zacarias profetizando, que é o que o versículo 67 está dizendo, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, em forma de cântico, que haveria libertação. A gente percebe, irmãos, que eles estão dentro de um cenário do Império Romano, onde também tem um terrível governador na Judéia, aos arredores ali de Belém, que não dava, irmãos, moleza para ninguém, matava. Então, eles também tinham tanto o imperador romano, como o grande Herodes, como seus inimigos, meus irmãos. Inimigos mesmo. Por quê? Porque eles odiavam os judeus, tá certo? Isso já tem uma história, desde lá do começo, quando Deus, dentro do seu propósito, dentro da sua soberania, escolhe Abraão para formar uma nação. Então, os judeus já eram odiados
há muito tempo, meus irmãos. E o versículo 72 diz: para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Se você for avaliar um pouco a história interbíblica, né, você vai perceber que houve um momento, uma guerra entre os macabeus e ao mesmo tempo contra um outro déspota muito ruim chamado Antíoco Epifânio, que profanou o templo do Senhor, né, sacrificando um porco e colocando uma estátua do deus grego chamado Zeus. Então houve uma guerra ali. Então eles não tinham uma liberdade de adorar a Deus, de adorar ao Senhor, né, de maneira plena e com toda a devoção. Então, no meio desse cântico de Zacarias, tem história de Israel. Não é apenas um cântico, irmãos, por cantar. É um cântico de glorificação a Deus, mas também ressaltando a aliança, a lembrança de Deus, né? Que tempos maravilhosos viriam à nação de Israel. E veio realmente, meus irmãos. O versículo de número 76 até 79, né? Ele fala, dentro do cântico dele, profético, de como seria, né, esse ministério desse menino chamado João Batista. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, ou seja, precederá a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai pavimentar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a mensagem de um profeta é chamando o povo para o arrependimento, para uma mudança de vida, né? Preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação e remi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, dentro desse hino, desse cântico profético de Zacarias, você tem a enaltação de Deus. Aqui é uma doxologia, que a gente chama. Doxologia é uma palavra de glorificação a Deus, é isso que significa doxologia. Enaltação ao Deus Todo-Poderoso, né? Lembrando da questão aí da aliança, da libertação dos inimigos, né? De poderem serem livres para adorarem ao Senhor sem temor, né? Com santidade, porque existia temor por parte dos judeus na questão de adorar. O Império Grego, o Império Romano, só para vocês terem uma ideia, ele absorveu todos os deuses do Império Grego, por isso que chama-se grego-romano. Então, ele aderiu todo esse tipo de espiritualidade daquele período dos gregos, os romanos. E os deuses romanos só têm nomes diferentes dos nomes gregos, mas são as mesmas entidades. Só para vocês terem ideia, que a gente vai trabalhar dentro de um contexto mais para frente sobre isso. Você tem do versículo 76 a 79... a questão de como será, né, o ministério desse menino, que nós vamos aprofundar mais lá para frente. Então, João Batista está dizendo que dentro dessa doxologia, dessa enaltação a Deus, dessa glorificação a Deus, que dias gloriosos virão em Israel, que dias maravilhosos serão para Israel. Eita, coisa linda e maravilhosa. Tem muitas coisas dentro desse hino, desse cântico de Zacarias,
que mais para frente a gente vai abordar, irmãos. Tem um cunho espiritual dentro desse hino muito forte. Elementos que Zacarias canta enaltecendo a Deus, glorificando a Deus, que tocam em assuntos, irmãos, importantíssimos para nós como igreja do Senhor, que vale a pena, meus irmãos, a gente estudar e a gente viver. Amém? Vamos avançar um pouquinho mais. Você tem o nascimento de Jesus Cristo por volta aí do ano 5, ano 4. E o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele está relatado em Mateus capítulo 1 e 2, capítulo Lucas capítulo 1, do versículo 26 a 38, e Lucas capítulo 2, do versículo 1 a 20. Você tem revelações, meus irmãos, poderosas, vivificantes, que trazem vida para o homem, que trazem conforto para o homem, que trazem alegria para o homem, que trazem, irmãos, de verdade para o homem. E quando eu falo homem, eu falo no sentido de humanidade. Trazem esperança, aleluia! Talvez você que está vendo o vídeo, você deve dizer, nossa, o Marcos é muito empolgado com a Escritura Sagrada. Não é apenas empolgação, meus irmãos, mas é porque a Escritura vivifica nosso espírito. A Escritura, irmãos, ela traz esperança de um presente e de um futuro glorioso. Um presente por causa da presença do Senhor e de um futuro por causa também da sua presença, da sua grandeza em nosso meio. Então, o nascimento de Jesus Cristo, ele foi anunciado, irmãos, a Maria, através também de um anjo do Senhor, que falou com Maria. E é interessante que Maria, irmãos, ela de maneira entusiasta, de maneira extasiástica, enfim, eu não tenho nem adjetivos para falar desse encontro que ela teve com um anjo do Senhor, né? Sobre a questão do nascimento desse menino que ia modificar a estrutura, irmãos, da raça humana, da vida humana. Se mudou a tua vida, mudou a minha, continua mudando a vida de muitas pessoas. Então, o capítulo de Lucas, capítulo 1, o versículo de número 26, ele diz o seguinte: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Era uma cidade, meus irmãos, desprezada muitas vezes pelos próprios judeus, porém abençoada por Deus. Irmãos, os homens podem amaldiçoar o que for, mas Deus, aonde está, torna a maldição em bênção. Então, Nazaré foi visitada por esse anjo chamado o anjo Gabriel. Versículo 27, há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha que coisa linda e maravilhosa, que palavra abençoada para a serva do Senhor. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito no seu íntimo. Eu me coloco aqui, irmãos, no lugar dela. Imagine você ouvir de um anjo. Se hoje já é muito difícil nós, seres humanos, vermos anjos, imagine naquele momento histórico dessa mulher. Irmãos do céu, é coisa muito maravilhosa. O texto bíblico diz que ela se perturbou, porque ela, certamente se perturbar é o que está acontecendo? O que é isso? O texto fala, pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Essa saudação que o anjo deu a ela, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo, é uma saudação, irmãos, diferenciada, uma saudação, irmãos, preciosíssima. E o versículo 30 diz: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. Oh, coisa linda! Deus, irmãos, traz uma revelação a ela grandiosa. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O significado do nome de Jesus é salvação. Jeová salva. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que mensagem, irmãos, arrebatadora, poderosa, que foi dada pelo anjo Gabriel, por parte do Altíssimo, do Deus nosso Pai, Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua serva Maria. E o texto continua: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Algo sobrenatural vai acontecer. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de tantas coisas tão complexas e tão erradas, que você vê Maria dizendo: aqui está a serva do Senhor, a serva de Deus Pai. Olha que coisa linda, a serva do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor, a sua serva, que se cumpra o propósito do Altíssimo através da sua serva. O que essa expressão, esse versículo 38 é arrebatador para nós? Que se cumpra a tua vontade, Pai, em minha vida, que se cumpra o teu propósito através da minha vida, que eu seja um canal de bênção para o propósito estabelecido pelo Senhor para a humanidade. É isso que ela está falando, meus irmãos, no versículo 38. Que coisa maravilhosa, irmãos, esse ato. Enfim, depois que acontece esse diálogo entre o anjo Gabriel e Maria, irmãos, e obviamente você vê o anjo também relatando sobre, né, a vinda também de João Batista, que seria o precursor do Messias. Você vê, irmãos, depois Maria indo visitar Isabel. E é interessante que o texto fala lá no versículo 41 de Lucas capítulo 1, ouvindo esta saudação de Maria, a criança no ventre de Isabel, ela se estremeceu e Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Meu Deus, irmãos, ficou plena do Espírito Santo de Deus nela, através, irmãos, da saudação das quais Maria recitou. E aquele menino que estava ali, irmãos, no ventre, irmãos, ficou, irmãos amados, de tão glorioso, irmãos, essa saudação, a sua mãe Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Houve glorificação, houve, irmãos, louvor a Deus. Por que você fala isso? Porque o versículo 42 de Lucas capítulo 1, ele traz essa situação. Porque ninguém fica possuído, né, cheio do Espírito Santo à toa. Há uma declaração, irmãos, dela, cheia do Espírito Santo.
ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Bendito quem? Maria. Por quê? Porque Maria estava carregando no ventre dela o Messias, o Filho de Deus. Ela ficou possuída, cheia do Espírito Santo. E a criança que estava dentro dela, irmãos, dentro do ventre dela, irmãos, estremeceu. Porque, irmãos, Maria estava, irmãos, dentre as mulheres daquela época, irmãos, sendo agraciada por Deus Pai, porque ela seria a mulher, o canal que traria Jesus Cristo à terra. Você está entendendo? Está conectando com Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4? Na plenitude do tempo, Deus Pai enviou seu Filho, nascido de mulher. Aleluia! Percebe, irmãos, como as escrituras sagradas, elas se correlacionam, elas se juntam, cumprindo aquilo que Deus, né, proporcionou para o cumprimento dela. Então, dentro desse contexto que nós estamos falando, histórico, político e social, né, você vê a Isabel exaltando o nome de Deus e exclamando em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Ela está glorificando uma doxologia aqui também, glorificando o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, irmãos, foi glorificado antes até do nascimento do menino, do pequeno Emanuel, do Deus presente, do Deus conosco, de que tinha sido proferido pelos profetas na antiguidade. Que coisa linda e maravilhosa, meus irmãos. Você vê, irmãos, a alegria de tudo aquilo. O versículo 43, ele diz o seguinte: e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela reconhece que naquele momento, Maria, né, já no seu ventre, né, com o pequeno Jesus ali em formação. Irmãos, é algo sobrenatural que não tem como a gente explicar. Algo sobrenatural está acontecendo em Maria. E o que essa pergunta, né, é afirmativa, né, dentro desse diálogo, dentro dela sendo cheia do Espírito Santo, possuída do Espírito Santo, de exaltando, exclamando em alta voz, dentro de uma palavra, né, de adoração a Jesus Cristo, o bendito fruto do teu ventre, ela reconhece, irmãos, o Messias, antes mesmo dele nascer, né? De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Oh, coisa linda! Versículo 44: pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, saudação de Maria e Isabel, a criança que estava dentro de Isabel se estremeceu de alegria. Irmãos, a minha concepção, a minha mentalidade não consegue compreender tamanho evento que aconteceu aqui, que é descrito por Lucas capítulo 1, versículo 39 a 45. Percebe? São questões, irmãos, sobrenaturais acontecendo, glorificações acontecendo, servas do Senhor reconhecendo, né, o Deus Altíssimo, louvando o nome do Senhor, e o texto continua: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Oh, coisa linda e maravilhosa! Então você nota, irmãos, dentro desse conjunto de elementos, dentro das narrativas que nós estamos falando, o nascimento de João Batista, né, o cântico de Zacarias, mas também você tem o nascimento de Jesus Cristo, o cântico de Maria. O cântico de Maria é um cântico, meus irmãos, extremamente maravilhoso. Nós vamos ainda estudar o cântico de Maria, como o cântico de Zacarias. Tem, como eu disse, tem elementos espirituais, elementos de vida aqui para o nosso espírito, para o nosso dia a dia.
para a nossa vivificação, para a nossa glorificação a Deus, para a gente glorificar a Deus. Tem gente que diz que nós não temos motivos para glorificar a Deus. Nós temos muitos motivos para glorificar a Deus. Elementos, irmãos, diversificados para glorificar a Deus. O texto bíblico, no versículo 46 de Lucas, capítulo 1, diz o seguinte: então disse Maria. É outra doxologia, é outra exaltação a Deus, é outra palavra de glorificação a Deus, de louvor a Deus. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Reconhecimento, irmãos, de que precisava de um Salvador, de que precisava de um libertador, que precisava de alguém que pudesse trazer esperança, vida e alegria. Ela engrandece. 48, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Maria é uma mulher bem-aventurada por Deus. O que significa a palavra bem-aventurado? Uma pessoa feliz, uma pessoa que foi agraciada por Deus, meus irmãos. Maria não é uma mulher que deve ser adorada, que deve ser reverenciada. Me perdoe o que eu estou falando a vocês, mas eu tenho que dizer isso. Maria não é objeto da nossa adoração ou veneração. Maria é apenas uma mulher que foi agraciada por Deus, que foi abençoada por Deus, por ter sido o canal de bênção divina para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela reconhece isso. E ela se coloca à disposição de Deus para isso. E ela é bem-aventurada. Ou a gente pode dizer que ela é bem-aventurada, ela é feliz pelo fato dela ter recebido essa graça da parte de Deus. Percebe, irmãos? Não tem aí adoração ou veneração a ela. Tem reconhecimento de que ela foi agraciada por Deus para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que merece a nossa adoração, que merece a nossa devoção, que merece a nossa alegria, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso foco é na pessoa bendita de Jesus Cristo. Os homens passam, né? As coisas dessa vida passam, mas o que permanece é a palavra do Senhor. E Maria foi abençoada, foi bem-aventurada, porque a palavra de Deus se cumpriu na vida dela. Assim como todos os piedosos passaram e aguardam a ressurreição, só tem um homem que ressuscitou, só tem um homem que é mediador entre Deus e os homens, e esse homem é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. O texto continua: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Ela glorifica o nome do Senhor. Irmãos, tem que estar na nossa boca a gente glorificar o nome do Altíssimo, o nome de Deus. Versículo de número 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo. Olha só, aliança de Deus, irmãos. Deus não esquece da sua aliança com o seu povo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor, irmãos, é que nos põe de pé, é que nos dá, irmãos, alegria e consolo na alma, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera os nossos pais.
Que coisa maravilhosa! Então, nessa doxologia, nesse hino, nesse cântico de Maria, há aí também elementos de glorificação a Deus Pai, assim como o cântico de Zacarias, como a gente se referiu, que nós vamos estudar isoladamente mais para frente esses dois cânticos, meus irmãos, que são poderosos, que são elementos, irmãos, de uma espiritualidade sadia e que vai fazer com que a gente coloque o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser a devotar ao único Deus, chamado Senhor Jesus. Aleluia! A gente também tem, meus irmãos, elementos aí, louvores de uma milícia e de uma multidão diante de Deus, irmãos, do nascimento de Jesus Cristo. Você tem isso no capítulo 2, versículo de número 8 até o versículo de número 20, a exaltação dos pastores, dos anjos a Deus, irmãos. Só para vocês terem ideia, o capítulo 2, versículo de número 8, ele diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém de Judá, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo aqui, irmão, significa Messias, ungido. Cristo no grego, Messias no hebraico, que significa o ungido do Senhor, aleluia. Cumprimento, irmãos, de profecias do Antigo Testamento. Então há uma milícia celestial a Deus, há uma multidão, né, de anjos glorificando aquele menino, porque eu vou ler o texto, e pastores, né, que estão glorificando a Deus, porque estavam pastoreando o rebanho naquelas vigílias da noite, e tem aí, irmãos, algo sobrenatural, um encontro com um anjo, dizendo essas palavras gloriosas, essas palavras que enaltecem, que consolam o coração humano. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Está colocando aqui o Senhor. Esse o aqui é um artigo no grego, definindo que só existe um Senhor, aleluia. Por isso que eu estou falando para os irmãos, quando a gente deixa de estudar as Escrituras Sagradas e de degustar, de apreciar, meus irmãos, esses fatores, porque naquela época, histórico, político, social, existiam vários Senhor, dentro do texto bíblico está dizendo que só existe um Senhor, e esse Senhor chama-se o Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Senhor Jesus. E o texto ele continua, versículo de número 12: e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, ou seja, anjos celestiais, um coral de anjos, glorificando o nome do Senhor nosso Deus, dizendo o seguinte, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Oh, glória a Deus, que exaltação. Nós temos, irmãos, no livro de Lucas, várias doxologias, várias enaltações a Deus, várias palavras de glorificação a Deus. Meus irmãos, eu tenho ideia de que o povo judeu daquela época que estava tendo, irmãos, essas revelações, e hoje nós, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, que nós não estávamos presentes naquele momento, mas através da Bíblia Sagrada, através do Espírito Santo de Deus, a gente, irmão, se transporta para esses eventos aqui, e não tem como nós não glorificarmos a Deus, como nós sermos apáticos a Deus. Não importa, e eu sei, e eu falo isso com todo temor e temor diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos nós temos problemas sociais, todos nós temos algum
algum tipo de circunstância social, mas o problema social, a circunstância social não é maior do que nós exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus, da fonte de vida que nós temos, aleluia. Os magos adoraram a Cristo, os pastores glorificaram a Cristo, as milícias celestiais glorificaram a Cristo, Isabel glorificou a Cristo, Maria glorificou a Cristo, Zacarias glorificou ao Senhor. Portanto, meus irmãos, nós temos motivos para glorificar o nome desse Deus maravilhoso, aleluia. E irmãos, dentro desse contexto político, social, das complexidades, nós temos o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Avançando um pouquinho mais, dentro dos fatores históricos, meus irmãos, religiosos daquela época, você tem o sumo sacerdote Anás, né, que foi constituído ao sumo sacerdote pelo governador da Síria, chamado Quirino, no ano 6, né, ele não foi colocado aí dentro da tradição, né, israelita, ele foi colocado, infelizmente, aí pelo Império Romano. Então, aí você tem aí um fator político e poderoso ali. Então, Anás, ele foi influente em todo o período ministerial de João Batista e de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ministério de João Batista e de Jesus Cristo também se dá, irmãos, quando Anás ele já estava deposto por Valério Crato, que era o governador daquela época, no ano 15 depois de Cristo, e na sucessão de Anás veio Caifás, sumo sacerdote. Então, tanto Anás como Caifás estavam vivos naquele período. Principalmente Anás estava vivo, já era um senhor de idade, né? Caifás já era o sumo sacerdote, que também foi colocado pelo governo do Império Romano, constituído por Valério Grato, né? Conforme o historiador Flávio Joséfo. Então, você tem esses dois elementos aí de sumo sacerdote, Anás e Caifás, que não tem nada a ver com a tradição dos judeus, né? Vindo de geração em geração, mas eles são colocados pelo governo do Império Romano, tá certo? Avançando um pouquinho mais, você tem dentro do contexto religioso e social fariseus, escribas, saduceus, essênios, zelotes, herodianos e samaritanos. Então você tem partidos religiosos sociais, você tem uma efervescente situação caótica espiritual ali em Israel, fariseu, escriba e saduceus, partidos políticos, partidos interessados nos seus próprios egoísmos, nos seus próprios individualismos, não estavam nem aí com o povo de Deus, não estavam nem aí com as pessoas daquela época, entanto que Jesus, ele veemente, ele tem palavras muito incisivas, duras aos fariseus, escribas e saduceus, como João Batista também, em seu ministério, tem palavras duríssimas aos religiosos daquela época, que impediam pessoas de entrarem no reino de Deus, por causa das suas maluquices, das suas loucuras, né? Enfim, você tem os essênios, você tem os zelotes, que eram os nacionalistas daquela época. Os essênios eram um pouquinho mais afastados ali do centro de Jerusalém. A gente pode dizer, fazendo uma comparação, os essênios com os monges da época medieval. Só para vocês terem uma ideia, eles eram mais separados, mais reclusos. Os zelotes eram aqueles que pegavam nas adagas, que queriam matar, né, os soldados romanos, que queriam abafar todo o Império Romano. Os zelotes é muito parecido, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, com a família dos Macabeus, tá? Que lutaram, que pegaram em armas naquela época do período intertestamentário. Só para vocês terem uma ideia. Eu tô com o aparelho e eu coloquei um fiozinho recentemente. Eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar algumas palavras, mas é o período interbíblico, tá bom, irmão? Só para vocês terem ideia, eu tô fazendo essa contextualização só para vocês terem uma ideia. Você tem os herodianos, que eram pessoas
que eram favoráveis aos Herodes daquela época. Então você tem Herodes o Grande, que era o pai, né? Você tem Herodes Antipas, Herodes Filipe, você tem Herodes Agripa, você tem vários Herodes aí que eram homens cruéis, homens sanguinários, déspotas mesmo, que eram sedentos por poder. E você tem os samaritanos que eram excluídos da sociedade por ter um fator histórico aí social, desde lá da Assíria, né, no ano de 722, que a gente vai depois, ao longo das narrativas do Evangelho, quando nós entrarmos propriamente dito, eu vou abordar sobre isso. Então você tem, irmãos, fatores aí religiosos e sociais bem caóticos dentro desse cenário aí, tá certo? Você tem um período histórico-político também do imperador Tibério, tá? Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 3. O ministério de Jesus, ele começa propriamente, meus irmãos, a partir do capítulo 3, versículo de número 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então, Jesus, ele está dentro de um outro contexto histórico, político, do imperador chamado Tibério. O capítulo 3, versículo de número 1, diz assim, ó, no 15º ano do reinado de Tibério César. Então Jesus, ele inicia-se, né, a sua caminhada, a sua jornada ministerial debaixo aí desse governo imperial do imperador aí Tibério, que tem o nome Tibério Cláudio Nero César. Foi o segundo imperador de Roma, sucedendo seu padrasto chamado Augusto, tá certo? E dentro do ministério de Jesus Cristo, esse reinado de Tibério aí se exerceu. Período aí de 14 a 37, só para vocês terem uma ideia. Indo, irmãos, para o final aí do nosso estudo, dentro desses fatores históricos, políticos e sociais envolvendo todo esse cenário, você tem Pilatos, que era o governador romano, por volta aí do ano 26 a 36 na Judéia. Você tem Herodes Filipe, que foi, né, um governador lá na Itureia, Traconides e Abilene. Eu coloquei um mapa do lado para você poder se situar e acompanhar, que é essa região aqui laranja, tá vendo? A Itureia, Traconides, essa regiãozinha aqui é a região onde Herodes Filipe governava. Tanto que João Batista denunciou Herodes Antipas aí por ter adulterado, ter ficado com a mulher de Herodes Filipe. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa família complicada de Herodes, tá? Você tem Herodes Antipas, que foi governador ali entre a Galileia e Pérea. A Galileia, essa região roxinha que você está vendo no mapa, Galileia dos gentios, e Pérea, essa parte roxinha aí que você está vendo aí com a setinha, tá certo? Você tem Herodes Antipas, só para vocês terem uma ideia, foi o que mandou cortar a cabeça aí de João Batista, tá? Embriagado de vinho numa festa, numa loucura, numa insanidade, para vocês terem ideia, a pedido aí da filha da sua esposa, né? Herodes Antipas mata João Batista, infelizmente. O governo dos Herodes em Israel, ele vai do ano 37 até o ano 70 depois de Cristo. No ano 70 se dá um desfecho aí lá em Jerusalém, aqui nesse período aqui que você está vendo essa setinha, onde o general Tito, a mando do seu pai Vespasiano, que era o imperador daquela época, no ano 70, foi lá e acabou com o templo do Senhor e destruiu tudo, e aí se espalhou judeus aí por aquela nação. Israel só foi unificar por volta do ano 1948, que tem profecias que abordam sobre esse assunto. O ambiente político e social, para a gente finalizar, você tem intrigas políticas romanas e os Herodes, você tem intrigas e manipulações religiosas,
Você tem os fariseus, saduceus e os escribas, que ao longo das narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se juntam para matar Jesus Cristo. Só para vocês terem uma ideia. Era a nata da espiritualidade daquela época, só que uma nata falida. Uma nata totalmente desviada da vontade de Deus. Porque se eles parassem para avaliar só o decálogo, os 10 mandamentos, jamais passaria na cabeça deles de se unirem e matarem Jesus. Tudo bem, tem um propósito de Deus em andamento, porém, meus irmãos, aqueles religiosos não tinham nada com Deus. Eram todos desviados da palavra de Deus. Eram homens ímpios, maus, maléficos. Você tem muito sofrimento social, então você tem questões sociais como a rejeição com criança, com mulheres, com coxos, com pessoas com diversos tipos de enfermidade, lepras, todo tipo de doença. Por isso que você vê nas narrativas, quando Jesus está operando sobrenaturais, tocando em pessoas, né, conversando com publicano, com pecadores, os religiosos ficavam furiosos, meus irmãos, mas muito furiosos. Muito, porque eles não queriam ver o bem-estar das pessoas, não queriam ver a salvação das pessoas, a libertação das pessoas, uma vida plena às pessoas. Tá certo? A espiritualidade daquela época estava em declínio total, inúmeros endemoniados. A gente vai passar pelos evangelhos, a gente vai abordar sobre o ministério de Jesus Cristo, as andanças dele em Israel. Irmãos, vocês vão perceber como estava em declínio a espiritualidade daquela época, irmãos. Muita feitiçaria, muita idolatria, muito endemoniado. Obviamente que a gente pode fazer as análises, porque dentro do contexto de Israel daquele tempo lá, estava cheio de gentios misturados. Então aquele período estava muito paganizado também. Tem muitos elementos tristes, mas com a presença do Senhor Jesus Cristo ali, houve muita libertação, muita salvação, muita gente tocada pelo Senhor, curada, restaurada, muita gente que realmente foi a nova criatura, né? Que viveu realmente aí dias gloriosos, como os cânticos, tanto de Zacarias como de Maria, enaltece a Deus, né? É um cenário bastante complexo, onde vai surgir 2 ministérios a partir da graça de Deus, que é o ministério de Jesus Cristo e o ministério de João Batista. Tá certo, meus irmãos? Eu quero dar uma ênfase aqui para vocês dentro da aula, destacando os evangelhos, nas quais esses fatores históricos, políticos, sociais, né, e religiosos que a gente trabalhou no dia de hoje, dentro desse cenário, porque na próxima aula a gente vai abordar, irmãos, o ministério de João Batista e o ministério de Jesus Cristo. Espero que possa ter contribuído para a sua edificação, que possa ter levado você a refletir, irmãos, que nós temos um Salvador, que nós temos esperança, que nós temos consolo, que nós temos ao nosso favor o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos ao nosso favor o Deus Pai, que fez conosco uma aliança através do Senhor Jesus Cristo, a qual nós podemos andar de cabeça erguida, nas quais nós podemos andar glorificando o nome do Senhor, na qual nós podemos compartilhar a fé genuína com diversas pessoas, para que elas também possam ser impactadas, elas possam ser abraçadas, amadas, elas possam ser perdoadas dos seus pecados, dos seus inúmeros pecados, como eu, como você, como nós fomos perdoados dos nossos inúmeros pecados pelo Salvador da glória, por esse Senhor maravilhoso que tanto Zacarias, como Maria, como Isabel,
como aqueles pastores que estavam no campo, como a milícia celestial de anjos, como aqueles magos, tiveram na presença do Rei da Glória, tiveram na presença, na majestade do Deus Altíssimo, e não pouparam o seu coração, os seus lábios de enaltecer aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus nos ajude nessa viagem de estudos bíblicos da Escola Bíblica O Brasil para Cristo, aqui da região de Arthur Alvim. A gente crescer na graça, no conhecimento e poder, irmãos, a ter uma perspectiva de vida vivificada pelo Cristo glorificado, pelo Cristo vivo que reina para todo sempre. Deus abençoe, meus irmãos, e até o próximo vídeo, permitindo Deus com a sua graça.